Bom dia, nono ano. Nós estamos abordando o capítulo 9, né, estudando o capítulo 9, onde nós estamos falando sobre as ditaduras ali na América Latina, né, especificamente aqui dentro da América do Sul. E aí eu separei alguns países, montei um esqueminha aqui para vocês. Já falamos do Paraguai, né, eu vou dar uma modificada na cor aqui, para a gente saber que já foi falado, e falamos da Argentina, né? Então, esses dois aqui a gente já pode dar uma riscada, né? Não esquecer. Agora vamos focar no Chile, Uruguai e também vamos falar da Bolívia separadamente, que não está aqui, né? O Brasil se encontra nesse contexto das ditaduras também. E hoje nós vamos entrar na correção da atividade que eu deixei para vocês sobre a ditadura no Paraguai e na Argentina. Então, vamos à nossa correção. Nós temos bastante coisinha aí para poder ver, né? Vamos lá. A correção, ela vai ser baseada na página 296 e 297. Vamos começar pela 297, que é no livro de vocês. Então, tomem nota aí do livro, peguem o livro, para a gente poder começar a organizar essa correção. Depois eu vou lá na 296 e respondo aqui junto com vocês. Número 1 da 297. Escreva P para as características da ditadura militar paraguaia e A para as características da ditadura militar argentina e PA para as características comuns às duas, né? Então, no caso, para as características comuns às duas ditaduras. Então, vamos lá. A primeira afirmativa, obrigatoriedade de filiação ao partido do governo para ingressar em instituições públicas. Nós estamos falando de qual ditadura? Paraguai. Fechamento de partidos políticos e sindicatos. Argentina. Desaparecimento de presos e opositores políticos. Aqui foi praticamente em toda a América, tá, gente? Latina. Paraguai e Argentina. Quando nós estamos trabalhando Paraguai e Argentina, então vai ficar Paraguai e Argentina. Instauração de uma rede de espiões e delatores. Delatores são aquelas pessoas que entregam, dedam, né, os dedos duros, né? Vai ficar Paraguai. Violação dos direitos humanos. Isso aqui não tem nem como, quase todas elas conseguiram violar os direitos humanos através, né, por meio da tortura ali que era imposta aos presos políticos, né? Questão 2. Como se deu a manutenção da ditadura militar na Argentina e no Paraguai? Manutenção, como que ela foi sendo mantida, né? Tanto na Argentina quanto no Paraguai. E a resposta ficou assim, bem resumidinha para vocês. Nos dois casos, os governos militares se mantinham no poder por meio da força. O Estado foi responsável pela prisão, tortura e morte de milhares de opositores e impôs um governo que retirou os direitos civis e políticos dos cidadãos e implantou uma política de terror para permanecer no poder. Então, tanto no Paraguai quanto na Argentina, que foram os dois países estudados por nós nas últimas aulas, os governos militares eles conseguiam se manter no poder através da força. Que força era essa? A força militar. Só que os militares eles não conseguem colocar a força sem que exista, né, alguém que dê um apoio. No caso, o Estado vai ser o responsável pela prisão. Então, no caso aqui, o Estado vai prender, vai torturar e vai até matar milhares de opositores. Então, quem era oposição ali na Argentina e no Paraguai rodou legal aqui, né, durante o regime militar.
Questão 3, né? Vamos para a questão 3. Como a Guerra das Malvinas contribuiu para o fim da ditadura militar na Argentina? Nosso último vídeo foi sobre a Guerra das Malvinas, né? Então vamos lá, eu fiz aqui um resumo para vocês e coloquei o tempo em que ela, né, ocorreu para que vocês possam tentar gravar pelo menos a década, né? Então a resposta ficou assim: a Guerra das Malvinas, que ocorreu em 1982 entre Argentina e Inglaterra, em uma tentativa dos argentinos de retomar a soberania sobre as Ilhas Malvinas, provocou o desgaste dos militares argentinos, uma vez que o conflito armado lhes foi amplamente desfavorável e resultou no aumento da oposição e das manifestações contra o regime militar. Então, a questão aqui, né, que nós precisamos gravar é que ela ocorreu em 82 e o regime militar, a ditadura na Argentina, ela acaba em 83, um ano depois, né? O que estava acontecendo ali na região, ali nas Ilhas Malvinas, né? Essas ilhas, elas foram ali descobertas, entre aspas, né, pelos espanhóis, lá em 1700, se eu não me engano. Foi até antes, mas em 1770 é que eles começaram a travar essa batalha para decidir se ia ficar com os ingleses ou se ia ficar com os espanhóis. É só a gente focar um pouquinho lá atrás, né, no período ali das navegações, das colonizações. Então, a Inglaterra estava também tentando firmar ali colônia em outros lugares, né? Além da América do Norte, a Inglaterra focou em outros lugares. Só que a Espanha também chegou nas Ilhas Malvinas, e aí houve ali, entre os países da época, tá? E aí essa disputa, né, levou à vitória da Inglaterra, só que a Argentina, né, o que vocês devem estar pensando? O que a Argentina tem a ver com isso? Gente, quem colonizou a Argentina foram ali os espanhóis, né? Então vamos pensar um pouquinho. Então os argentinos foram tentar tomar algo que não, na verdade, pertencia, né, aos seus colonizadores, mas que segundo eles, né, pertenceriam aos seus colonizadores, então por direito seria deles. E mais ou menos é essa a rixa histórica, tá? Eu não vou entrar em detalhes porque a gente já está estudando, né, a atualidade. Com base na fotografia, e no livro de vocês tem uma fotografia que mostra a passeata em Buenos Aires, Argentina 2017. Então, com base nessa fotografia, vocês vão responder essas duas questões. Letra A. Qual é o movimento social apresentado na imagem? Trata-se do movimento das Mães da Praça de Maio. Quem são as pessoas retratadas na imagem? Quais suas motivações? São familiares de pessoas desaparecidas durante o regime ditatorial argentino que buscam informações sobre o destino de seus filhos ou mesmo netos que desapareceram entre 1976 e 1983. Então, vamos tentar entender aqui o que estava acontecendo ali com o que acontece nesse movimento das mães, né, da Praça de Maio, né, as madres ou as abuelas, né, mães e avós. Essas mulheres, elas, né, a grande maioria, elas eram da oposição contra o regime militar e elas tiveram seus filhos tirados delas, né, arrancado delas e dado para lares adotivos, né, de pessoas, de famílias que eram exatamente a favor da ditadura, ou então que eram pessoas que não estavam envolvidas nos conflitos militares, né, nesse conflito ditatorial, diretamente. Então, muitas dessas mulheres não sabem realmente onde foram parar seus filhos e seus netos, em qual família foi parar, ou até mesmo se eles estão vivos, tá? Porque muitas crianças desapareceram também nesse período, né? Então, elas vão fazer esse movimento começar a surgir, e aí esse movimento vai se tornando forte. Até hoje ele é um movimento muito bem organizado. Agora nós vamos
para a página 296, responder a letra A e a letra B, né? Então, vamos lá.